Fala, turminha, terceiros anos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Bem, terceiros anos, a gente vai corrigir agora a nossa atividade da semana passada. É uma atividade bem simples, né? E eu lembro que eu pedi para vocês destacar, né, aí, fazer alguns pontinhos, né, e explicar aí as principais características, então, desse primeiro governo de Getúlio Vargas, né? Porque a gente vai ter três fases em si de governo, né? A gente tem a primeira fase que vai de 1930 até 1934, né? A gente vai chamar esse governo de governo provisório. E de 34 a 37, um governo constitucional, onde o Getúlio Vargas vai colocar lá em 34, né? Finalizando o governo provisório, uma constituinte, né? E nessa constituinte, a população vai escolher o seu candidato, Getúlio Vargas vai ganhar, né? Com uma série de coisas, mas isso mais na frente a gente vai entrar. Então, de 34 a 37, a gente tem o governo constitucional. E de 37 a 45, esse longo período, a gente tem aí o que a gente chama de Estado Novo, não é isso? Muito bem? Então vamos lá, pessoal, destaque as principais características, então, do governo provisório, né, que é o governo de 1930 a 1934, né? Vamos lá? Turma, eu já tinha falado isso para vocês na videoaula passada, mas eu vou falar de novo, né? Primeiro de tudo, correção e primeiro ponto, né? É um governo centralizador, então ele vai centralizar a base política, né? O que quer dizer isso? Esse governo aqui, pessoal, ele vai colocar as regiões, né, sobre o comando de tenentes, né? Então, esses tenentes aqui, eles vão governar as regiões, como se fosse divisões de estado. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, vai ter um tenente lá que vai comandar essa região. Então, isso é uma das primeiras características do governo de Getúlio Vargas, uma política centralizadora. Nessa política centralizadora, a gente vai colocar vários tenentes em diversas regiões para comandar as regiões, mas obedecendo uma única pessoa, né, que seria o presidente lá, o Getúlio Vargas. Então, essa centralização de política, ela persiste unicamente em alguns conchaves que fizeram com que Getúlio Vargas fosse, né, o escolhido, então, para assumir o governo provisório em 1930. Por que Getúlio Vargas ele assumiu? Né? Tem uma série de coisas, né? Se faça essa pergunta, né? Pesquise sobre isso, né? Ele assumiu porque foi escolhido, né, por uma base de aliados em si, entre militares e outras pessoas que faziam parte do governo em si, a ser o presidente, né, o governo provisório, nesse governo provisório, né, nesses 4 anos aí. Então, nesse sentido, né, Getúlio Vargas ele teria então que colocar então uma espécie de poder, entre aspas, na mão de militares. Então eles colocaram aqui, né, a região do comando de tenentes, né? Então os militares em si, principalmente nessa parte, eles têm assim um grande poder, né, na parte política do país em si, tá? Isso, né, no governo, né, provisório de Getúlio Vargas. Então a gente sabe que as políticas em si elas podem ser ao mesmo tempo que está muito bom para os dois lados, já não pode estar mais. A gente tem conflito entre as duas partes, né? Então, um governo central, né, onde os tenentes vão governar algumas regiões, mas sobre o aval então do presidente da República, né? E um outro ponto muito importante que vai permear o resto da questão de vocês e que é citar, né, as principais características desse governo provisório. A gente tem ministérios. Ministérios. Quais foram os ministérios que foram criados, então, por Getúlio Vargas? Primeiro de tudo, que vocês vão lembrar, né, vai ser o Ministério da Educação, Ministério da Educação, Ministério do Voto e, por fim, a gente vai ter o Ministério do Trabalho. O que consiste nesse Ministério aqui do Trabalho?
Esse Ministério do Trabalho, pessoal, é a famosa CLT que foi promulgada aqui por Getúlio Vargas. Então, nesse ministério, eles vão zelar aí pelas regras trabalhistas, né? Como 8 horas trabalhadas diária, almoço em si, 1 hora de almoço, 2 horas de almoço, horário de chegada, horário de saída, remuneração, que é o salário mínimo, né? Então, Getúlio Vargas vai colocar isso aqui no governo provisório, tá bom? Voto, vocês já sabem que eu coloquei isso para vocês na aula passada, direito ao voto secreto. A gente sabe que o momento vivido pelo país lá na Primeira República, que é o antecedente a esse governo aqui, antes de 1930, a gente sabe que existia uma espécie de coronelismo, e esse coronelismo ele fazia com que as pessoas votassem nos candidatos que as pessoas queriam. Por exemplo, eu sou um grande fazendeiro e eu quero que todos os meus funcionários em si votem em uma pessoa. Então, nesse sentido, dá para fazer e burlar todas as regras e fraudar as eleições. Então, Getúlio Vargas promulgou o voto secreto para que as pessoas tivessem mais segurança na sua votação e também o direito também de escolher o seu principal candidato, tá bom? E educação também foram um dos ministérios criados por Getúlio Vargas. O que significa? Getúlio Vargas vai ser apelidado um pouco mais na frente de um governo muito populista, né? O pai dos pobres em si. Então, algumas políticas de base de Getúlio Vargas vão interferir diretamente na população e a parte baixa da população. Então, nesse sentido, Getúlio Vargas vai agradar muito bem uma parte da população, mas em outra parte vai desagradar, porque é a parte mais rica da sociedade. A parte mais rica da sociedade não vai gostar desses direitos aqui constituídos por Getúlio Vargas. E então a gente vai ter uma espécie de movimento paulista em si, né? Foi constituído na cidade de São Paulo, mas tinha pessoas de diversas regiões em prol de derrubar o governo de Getúlio Vargas, que queria o governo provisório. Isso em 1933. Getúlio Vargas, em 1934, vai instaurar o que a gente chama de constituinte e a gente vai ter, então, uma eleição e Getúlio Vargas vai continuar no poder, tá bom? Então, citando essas características aqui, né, desse governo provisório, a sua questão ela fica bastante sucinta, bastante certa, tá bom? Tô gravando a aula hoje, terça-feira, né, no Dia dos Estudantes, então quero aqui desejar um grande abraço a todos vocês, tá? Um beijo no coração de todo mundo e logo, logo a gente possa se encontrar novamente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando. Grande abraço.